Hoje eu vou contar a história da Camila. A Camila tem 45 anos, é casada, tem um filho de 29 anos e uma filha de 21 anos. Trabalha há 10 anos no setor administrativo de uma empresa multinacional, onde ela demonstrava uma grande eficiência e desempenho nas suas atividades diárias. Seu marido, Pedro, tem 46 anos, trabalha como agente de seguros e anda sempre um tanto estressado por conta do seu trabalho, que acaba obrigando ele a se ausentar de casa com muita frequência. A relação dos dois se mantém de uma maneira superficial, através da mera comunicação das coisas cotidianas, sem aprofundar nos sentimentos e emoções de cada um. Dado dia, a Camila foi designada para um novo departamento na empresa. Agora ela ia passar a trabalhar como assistente do Adriano. O Adriano é um chefe de relações institucionais, um homem de meia idade, que se esforçava o tanto quanto fosse necessário para ser charmoso e um tanto sedutor. Sempre muito atencioso, ele fazia questão de elogiar constantemente. Conforme o tempo foi passando, a Camila ia se sentindo valorizada e respeitada na sua função. Ela se sentia vista, até que ela começou a se dar conta de que estava alimentando uma certa atração pelo Adriano, e isso a enchia de culpa. Ela guardou toda essa novidade com ela mesma, ela não comentou com ninguém sobre o que estava se passando, sobre o que ela supostamente estava sentindo, mas sentia que estava faltando algo. Algo não estava indo muito bem. Cada dia mais e com mais intensidade e frequência, ela fantasiava a possibilidade de concretizar uma relação com o Adriano. Isso fazia com que ela se desconectasse da sua família e cada vez mais do Pedro, que por sua vez andava cada vez mais estressado e ausente. Camila começou a sentir uma certa hostilidade em relação ao Pedro, aos seus filhos, e em silêncio os culpava por seus descuidos e por impedi-la de viver plenamente o romance que ela acreditava que a faria feliz, um romance com o Adriano. O Adriano, muito perceptivo, percebe esse conflito interno de Camila e, de uma maneira surpreendente, com uma certa frequência, ele passou a deixar rosas e poemas no escritório, como que convidando ela a iniciar uma relação. A partir daí, a Camila passou a se preocupar e a se dedicar mais aos seus cuidados pessoais. Comprava roupas, ia ao salão com frequência, ela se maquiava. Tudo isso produziu uma mudança perceptível na sua aparência. Pouco tempo depois, quando Pedro voltou de uma das suas viagens de trabalho, ele notou aquela mudança e perguntou o que estava acontecendo. De uma maneira hostil e indignada, a Camila respondeu que era como de costume, coisas que não interessavam a ele. Pedro então suspeitou do que estava acontecendo e passou a agredir a Camila com palavras depreciativas, algumas vezes na presença dos seus filhos, sempre uma ameaça constante de abandoná-la. Nas palavras de Pedro, ele se sentia explorado pela esposa, que enquanto ele se desdobrava para fazer as coisas para a família, ela gastava em bobagens para parecer um adolescente. Essa discussão levou a Camila a aceitar o convite do Adriano e eles começaram a sair. Eles começaram a se relacionar, a namorar. E ela sentia como se nunca tivesse sido tão feliz em toda a sua vida. Um mês após o início desse relacionamento, ela, como assistente do Adriano na empresa, recebeu uma ligação de uma agência de viagens informando que as passagens para o senhor Adriano e uma mulher que não era ela estavam prontas, foram emitidas pela empresa. Camila então ficou desesperada, angustiada, começou a acreditar que ela não seria capaz de suportar aquilo. Quando o Adriano chegou no escritório, ela deu a notícia e o repreendeu incisivamente. Ele se defendeu, alegando que era uma viagem que ele planejava há muito tempo, mas que ela, a Camila, era o seu verdadeiro amor e que quando ele voltasse tudo seria como antes. Os dias passaram e Camila continuava imaginando o quão felizes eles seriam juntos assim que o Adriano voltasse. Enquanto isso, Pedro e seus filhos percebiam um distanciamento emocional de Camila e se preocupavam porque estavam sempre vendo ela nervosa, deprimida, muitas vezes sem vontade de comer e com dificuldades para dormir. Ela voltou a fumar depois de 20 anos que tinha parado e passou a tomar uísque para induzir o sono. Eles tentavam se aproximar com carinho, como que se quisessem ajudá-la, mas eles só recebiam em troca rejeição e desrespeito. Até que Pedro um dia perguntou a Camila se ela gostaria de se separar. E ela respondeu que eles deveriam ter feito isso há muitos anos antes. Então, quando Adriano voltou de viagem,
ele começou a receber ligações e atender essas ligações de uma maneira um tanto particular e suspeitosa. Com isso, o desespero da Camila aumentou a cada dia. Ela fazia cenas de ciúme e com acessos de violência na presença de outras pessoas que trabalhavam na mesma empresa. O Adriano, então, advertiu a Camila dizendo que se ela continuasse com esse comportamento, ele seria obrigado a demiti-la. E, além disso, de uma maneira despachada, ele disse que o fato é que ele nunca tinha prometido nada e que se tratava apenas de que eles tiveram bons momentos e que se divertiram juntos. Para finalizar, então, ele pediu a Camila que se colocasse no seu lugar, ou seja, exclusivamente como sua assistente. Camila entrou em um estado depressivo e uma amiga, então, lhe sugeriu para ela participar do programa Amar Sem Depender. Mas ela decidiu não fazer aquilo naquele momento, porque ela supôs que ela poderia sair daquela situação sozinha, como ela sempre havia feito na sua vida em momentos difíceis. Só que, no entanto, depois de 2 meses, ela aumentou o consumo de álcool e já estava fumando cerca de 2 maços de cigarro por dia. Camila afundava cada vez mais em uma tristeza profunda e não conseguia mais reverter. Dessa forma, ela se viu obrigada a pedir licença no trabalho e uma transferência para outro setor na empresa. Sua família, cada dia mais preocupada, via ela sem vontade e com comportamentos autodestrutivos. Camila, então, vendo tudo desmoronar, finalmente decidiu entrar no programa Amar Sem Depender. Foi então que ela descobriu que ela é só mais uma das inúmeras pessoas que chegam ao programa em crise total. No caso dela, se trata de uma mulher que se considerava indispensável, acreditava que podia e devia cumprir com o seu trabalho, cuidar da sua casa e dos seus filhos e, ao mesmo tempo, ser a esposa abnegada que suporta com docilidade a escassa intimidade que tinha com seu parceiro. Até que apareceu um homem que a olha como mulher e desperta nela uma profunda necessidade de ser vista, reconhecida e amada. Camila supõe, então, que esse homem veio salvá-la dos seus infortúnios e resgatá-la da sua vida tediosa. Essa ilusão fez com que ela perdesse os limites da realidade e se entregasse genuinamente a uma fantasia romântica e adolescente. Adriano é o típico abusador, atraente, que utiliza o seu encanto e charme para obter o que quer que seja, sem levar em conta os danos que pode causar no outro. Pedro é um homem resignado a uma vida insatisfeita, insatisfatória, cheia de frustrações e exigências, que considera que a sua mulher, ela está ali para atendê-lo. Sem reconhecer sua responsabilidade nessa crise, ele culpa ainda mais Camila de ter sido a responsável pela mudança que desestabilizou e arruinou toda a sua família. Nessa história, a gente encontra 3 personagens complementares e típicos de uma relação adicta: Camila, Pedro e Adriano. Camila cresceu em um ambiente familiar disfuncional, um pai alcoólatra e uma mãe vítima silenciosa e abnegada, assim como a Camila vinha reproduzindo a sua família atual. Quando ela se via ameaçada de abandono, ela regredia etapas muito infantis não curadas e submetia uma série de autocensuras porque se sentia culpada por aquele desastre familiar e achava que nada mais tinha solução. Incapaz de ver o abuso e a manipulação do Adriano, ela não acreditava ser merecedora do amor. Se instala então um estado melancólico que a invade totalmente. Por sua vez, Pedro é filho de pais separados, com pai ausente, desconhece quais são seus direitos e suas obrigações e é emocionalmente evitativo com sua mulher e seus filhos. E ele acaba encobrindo isso com as suas viagens a trabalho. Seu sistema de enfrentamento dos conflitos acaba sendo então um tanto infantil. Infantilmente, ele recorre à raiva e aos maus tratos sem ser capaz de refletir sobre a sua participação no conflito e assumir o seu papel adulto com responsabilidade, principalmente afetiva. Adriano é narcisista e utiliza as pessoas para seu próprio benefício, sem considerar as possíveis consequências das suas ações. Nesse contexto, os filhos da Camila e do Pedro sofrem com a ausência de pais com comportamentos adultos que possam apoiá-los nas suas crises naturais da adolescência. Eles precisam então assumir condutas que não correspondem, que nunca corresponderam às suas idades, como conter a mãe e suportar a violência do pai. Não seria surpreendente que em algum momento eles acabassem recorrendo a substâncias para amenizar a dor emocional, da mesma maneira que a mãe fazia, porque eles tentavam se adaptar em meio à disfuncionalidade emocional de seus pais.
Sim, eles sobreviveram emocionalmente, porém com grandes feridas emocionais. E eles formam parte do rol de crianças adultas que logo se tornaram adultos crianças. Atualmente, Camila participa do programa Amar Sem Depender. Iniciou a terapia individual e de casal e está conhecendo o quão destrutivo pode ser a dependência emocional. Na nossa última sessão, enfrentou a dor de ter sido filha de um alcoólatra e de haver ocultado isso sistematicamente por vergonha. Descobriu que se fazia indispensável com a finalidade de ser amada e respeitada. Em contrapartida, descobriu que todo o esforço nesse sentido era inútil. E quando ela começou a se impor assertivamente, os limites, a se cuidar, ela passou a receber reconhecimento e afeto como nunca. A história da Camila é um caso típico de dependência emocional, mas não é o único, nem o mais grave, nem o menos grave. A dependência emocional tem tantas formas e adquire as mais diversas tonalidades e intensidades.